boa noite a todos. Eu me chamo Márcio, né? Sou o gerenciador dessa página, Marcelo Yuca Fãs, né? Oficial. Hoje teremos o convidado, o músico e produtor, enfim, multi-instrumentista, André Sachs, né? Ele é grande amigo, parceirão de Marcelo, de Yuca, né? E ele fez parte do disco Canções para Depois do Ódio, este disco aqui, ó. Praticamente gravou André. André, é só aceitar o convite. Pronto. André vai chegar aí agora. André não pode participar por quê? Vê aí agora, André, se está funcionando. Aqui tá chovendo, a internet não tá tão legal, cara. Fala, meu cara, e aí? E Tamo aí? live? Cadê? É live, É. é não é ligação, não. Eu não tô vendo sua imagem. Tá não? É vídeo. Não, é vídeo. Não, agora pera. Tá. Não veio a imagem, não? Eu tô vendo você e meu vídeo aqui. Mas eu não tô te vendo, cara. Que doido, como é que faz? Espera aí, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu vou enviar novamente aqui o convite. Tá, Deixa eu ver aqui. Enviei. como é que eu faço? Enviei agora. Aceitar. Eu também estou pegando essa experiência aí. Sou novo nisso aqui. Deixa eu ver. A imagem de André estava rolando. Ah, obrigado, Bertoni. André enviou uma solicitação para participar desse vídeo. Ver. Pronto. Vamos ver agora. A minha imagem tava rolando, tanto que Ativo. rolou um pouco. E aí, como é que vocês estão? Tô de óculos aqui que eu tava mexendo no computador. Tá me vendo? Beleza. Rapaz, eu não estou te vendo, não, mas de qualquer Tu forma, não tá sei o que está ouvindo? acontecendo. Tu tá ouvindo? Bom, Estou te ouvindo, tô te ouvindo perfeitamente. tô E te você ouvindo, tô está me te ouvindo? vendo perfeitamente. Pronto, já me falaram aqui que a sua imagem está rolando. Beleza, abraço Bertone, que apareceu aí, Luiz Bertone, super baterista, incrível, músico, poli-instrumentista também, esse é outro figura. É. Legal, legal. Pronto, espero que quando for compartilhar na íntegra, a imagem Não, fique, né? cara, Eu alguma não estou coisa do conseguindo. jeito que você tá vendo que você não tá conseguindo me ver. É alguma coisa aqui, cara, que eu antes estava aparecendo, antes Vou sempre colocar apareceu, né, as isso aqui imagens. para. Mas Ah, não, pera aqui, ó. vê aí, que é. Plam, 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 plam. Caraca, parou? Ah, beleza. E aí, como é que estamos? Beleza, vamos começar Bora? então? Tá bom. Poxa, que pena que eu não estou te vendo, mas estou te ouvindo, é importante Beleza. isso. O áudio tá O ótimo. Meu áudio tá áudio tá bom? ótimo também. Deixa eu tirar o óculos um pouco, eu não preciso ver o computador. Diz aí. Então, cara, porra, então, Yuka, né, Sim. cara? Pô, tem Sim, um pode amigo falar. querido, né, de mais de 30 anos de amizade, assim, uma figura, cara, única, né? Inteligentíssimo e amigo mesmo das pessoas, né? Pessoa que conversava bem, queria saber, né, como é que você estava se sentindo quando estava junto. Era uma pessoa especial, né, cara? É uma pessoa que todo mundo que teve assim a sorte de conhecer ele, de ter ele como amigo, de ter na presença do Yuka, sabe quem é que o Yuka era, né, como pessoa, né, cara?
sim, sim, sim. André Sachs, eu te chamava de Sanches, né? Porque é escrito Sanches, né? E você me Nesse corrigiu. momento, arrumar o bigode. Bigode do Sanches. Não, Bom, bigode do... eu gosto da pronúncia Sanches. Você gosta? Muito, cara, sobrenome, cara, se fosse a família é alemã, mas se fosse alemão, né, ia ser uma pronúncia estranhona, ia ser Zaz. Só que meu avô veio, a minha família do meu avô veio pra cá no século XIX, né? Ninguém, Hum. só ficou cerveja mesmo. Era a única coisa. André, ah, Mas é continue, meu isso, daí irmão. que veio o sax, né? Mas é diferente. O Sanches já, eu imagino já o cara com bigode, assim, mexicano, já, parada assim. Sim, sim. Ó, tô vendo que você tá com É, sua guitarrinha aí, hein? Vai rolar música eu hoje, hein? Que liguei aqui porque eu bacana. tava pensando, né, você falou, pô, de repente fazer uma coisa, até botar ela um pouquinho paradinha aqui. Mas eu pensei Vá. em. Cara, você falou de fazer de repente algum som, alguma coisa, eu deixei preparado aqui umas coisinhas, um pianinho também. Tem um piano elétrico aqui também, que eu tô. Massa, massa, massa. Bom, eu fiz um script aqui, né? Pode se chamar de script, né? Algumas perguntas assim para não me perder, né? Mas vamos começar, velho. Eu queria começar esse bate-papo com você. Você contasse um pouco como surgiu a música na sua vida, como você, né? Com quantos anos você começou, como foi que tudo aconteceu na sua vida. A Vamos lá. família da minha mãe é descendente de galego, né? E, e, cara, na família da minha mãe, todo mundo toca um instrumento, cara. Todos os homens tocavam violão clássico, todas as mulheres tocavam piano. Eu tenho um tio meu que virou um super violonista, que é o Paulo Porto Alegre, que é um gênio, toca pra caralho mesmo. Desculpa meu francês. Mas ele realmente foi uma das. Acho que ele e a minha mãe tocando violão e cantando, provavelmente como foram as primeiras influências para mim. E discos, eu ouvia muita música, entende? Então eu misturava o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, com as músicas do Gilberto Gil, porque com Guerra nas Estrelas, né, com, sei lá, Kraftwerk, tá ligado? Já molequinho, com 9 anos de idade. Tava uma flautinha Sim, doce, tinha. Depois eu arrumei uma calculadorinha daquelas que tinha um teclado, né, que você tocava, tinha uma bateria eletrônica. Aí, cara, eu adorava aquilo, eu sempre adorei aquilo, sempre brinquei com gravadores. Eu sempre tive essa onda, música, música e gravar a música, né? Porque eu uhum, fazia, achava legal, pô, como é que bota isso gravado? Né? Eu achava o máximo os discos, eu achava o máximo o som, né? Então acho que começou por aí, daí foi ficando mais e mais. E nisso vão praticamente 40 anos de carreira profissional, são 38 agora, basicamente. hum, pô, que legal, cara. Você teve uma passagem, você teve uma história com o artista, né? O músico Paulo Moura, né? Me conte um pouco sobre isso, por Começa favor. antes, né? Começa no IMA, Como é que tá? em 1999, Sim. 2000, 98, 99, 2000, por aí, acho que 99. E o Laudir de Oliveira, né, cara, ele participou de uma parada lá, uma gravação que ele decidiu, topou gravar numa gravação que eu tava fazendo aqui de uma banda, que era o IMA na época. E basicamente ele veio aqui, eu veio fazer outra coisa no estúdio, mas ele escutou e falou, pô, eu quero gravar nisso aí, cara. Eu falei, pô, Laudir, prazer, né? E daí, cara, a primeira gravação com ele, isso foi 18 anos e meio até ele não estar mais aqui, né, cara? De amizade, de parcerias, de trilhas, de discos, de Paulo Moura, de Yuca, tudo. Até o Itux tem uma música que eu tinha uma percussão gravada por ele aqui, a gente fez uma música e deu parceria a ele. E, enfim, póstuma, mas assim, ele participa também de uma das músicas do Itux, porque, pô, tinha que estar aqui, tinha que estar lá, né? E cara, Uhum, por causa do Claudir, eu acabei conhecendo muita gente, né, cara, da turma dele lá. E nessa o Paulo Moura, ele começou a tocar com o Paulo Moura, e o Paulo Moura e eu, a gente se entendeu rápido. Eu já era muito fã do Paulo, na real. Porque o Paulo era uma. O Paulo é um cara que
cara, o Gilberto Gil para o show dele agora para falar do Paulo Moura. Só pergunta pro Wagner Tiso quem é o cara que ensinou ele a fazer arranjo, ele fala o Paulo Moura. Sabe? Se pegar Rafael Rabelo, Milton Nascimento, qualquer um desses caras, é o Paulo Moura. E eu, cara, assim, por causa do Laudir, eu tive a sorte de fazer o último disco do Paulo, né? Que a gente passou também, cara, foi uma coisa absurda. Foi uns 8 anos gravando o disco. Esse disco se chama Fruto O Fruto Maduro, Maduro? Paulo Moura e André Sá, Fruto Maduro. Saiu pela Biscoito. 8 anos. 8 anos. É. E, cara, na época a gente foi candidato lá ao Prêmio da Música, 2 categorias. Foi legal, foi divertido. Deu uma. Cara, é um disco assim que para mim certamente é referência, né? E não só referência, como muitos dos músicos que eu trabalho até hoje, no Itux, a minha banda, e nos outros projetos que eu faço, vieram também dessa época do disco do Paulo Moura. Em boa parte. Por exemplo, o Laudir me apresentou também o Marlon Sete, né, cara? Porque a gente Sim. um trombone e, porra, cara, ele não falava assim, mas ele falou, camarada, chama esse camarada que tu vai gostar dele, André. Pode chamar. Eu, porra, vou ligar pro Marlon. Liguei, convidei ele para gravar num disco do Paulo Moura, né? E também, desde então, o Marlon gravou todos os trombones de todas as músicas que teve na época que eu gravei nos últimos, sei lá, desde 20 anos, 20 e poucos, se você parar pra pensar, porque, na verdade, deixa eu pensar, não, na verdade, o Marlon é 15, 16 anos. Mas, assim, muita coisa, né, cara? Então, e são amizades, são pessoas que acabam. Estão no disco do Paulo Moura, do Yuca também tá ele, que era amigão do Yuca também, não ator, né? E tá dentro da banda do Gil lá, assim, é mó barato, cara. Sim. Só uma observação. Lembrando, para explicar para os seguidores, né, para quem está assistindo, o Laudir, que o André está falando, ele foi um percussionista, né, porque já não se conta mais aqui entre nós, um grande percussionista, né, e ele fez parte, ele gravou, né, a percussão do disco do Canções para Depois do Ódio. E o Marlon Sete, né, ele era um trombonista também, né, muito querido por Yuca, né, também. A música lá, a né? parte de trombone é o arranjo deles, se não me engano. Sim, sim. No Canções para Depois do Ódio tem trombone, tem um trombone. Eu estava dando uma olhada aqui, estava dando uma pesquisada aqui no. Confusão mesmo que tem o trombone, eu posso estar enganado. Ah, sim. Pá, tem um toque lá meio. Certo. Esquece. Como? Acho que Como? é uma confusão que tem o trombone. É confusão. De vez em quando confunde. Pra mim, a gravação do Yuca era doideira, né, cara? Ele falava, ele geralmente me ligava e falava, pô, chega aí, tipo 9h30 da noite, né? E eu ia pra casa dele, né? Aqui, ó. Aqui, ó, trombone. Marlon Sete. Marlon é 10 entre 10 estrelas de Hollywood prefere Marlon Sete. Pra mim é o capitão do naipe quando chega no Itux, pra mim, assim, eu considero ele pra caralho, um amigão e baita parceiro mesmo. Massa. André, então, cara, me conta assim como surgiu sua história com o Marcelo, como a primeira aparição, como vocês se conheceram, como fluiu tudo, até chegar ao Canções para Depois do Ódio. Cara, o Marcelo foi circulador com o Ricardo Barreto, da Blitz, guitarrista da Blitz, a gente entrando lá no circulador e dei de cara com o Marcelo atrás, um show do Rapa que não rolou, e a gente ficou batendo papo que choveu, era Rapa e Raiz Bernardo e não rolou o show. E daí nessa, acabei batendo mais papo com ele. Daí a gente acabou parando numa jam session, eu fui com o Tony Garrido numa jam session no estúdio Totem, lá em Santa Teresa. E tava o Skank ainda, o vocalista do Planet Hemp, se não me engano, o Yuka. Uma galera lá levando o som, né? E, pô, tu não vai tocar, não? Eu olhei pra guitarra, cara. A guitarra tinha 3 cordas, tá ligado? Tinham quebrado 3 cordas da guitarra. Daí, pra aquilo, eu vou tocar baixo, né? Daí,
Cara, eu Ah, sei que a gente ficou umas 2, 3 horas levando um som, eu, o Yuka, o Skank, não sei quem, entrava um, entrava outro, não lembro, era a maior galera, porque essa galera do Totem era, cara, era o Party Ramp, era o Squalls, era o, porra, cara, era uma galera que todo mundo tava lá na época, o próprio pessoal do Rápido, cara, é tudo amigo, né, cara? Então é sim, pra caramba, sim. divertido. Dessas, depois Hum, eu lembro do Renato, que também já não tá mais com a gente, que é foda, o irmão do Yuka, que era um outro querido. Ele comentou comigo que o Yuka, desde dessa história, ele falava, eu queria levar um som comigo, queria levar um som. Daí, por acaso, a gente se reencontrou no lançamento do livro lá do Astronautas daqui, e bateu papo também, porra, depois ele, pô, eu queria gravar uns negócios, tô com umas ideias aqui, eu sei o que eu quero, mas eu queria que você, eu não sei, não tem como tocar. Eu falei, não, relax, ele faz. Daí eu fui ir pro estúdio, cara, e bicho, era um sanhaço. Porque chegava às 9h30 da noite, ele descia pro estúdio às 3 da manhã, né, quando ele pedia para eu gravar alguma coisa, eram 6 horas da manhã. Muitas vezes eu gravava dormindo, cara. Então, e eram trechos de loops que ele ficava manipulando. Então, cara, é assim, foi o disco mais louco que eu fiz assim a nível de desorganização, porque o jeito que ele tá caótico, sabe? Trabalhou, sim, eu sou sim. zoneado fisicamente, sabe? Meu estúdio é uma bagunça. Agora, se tu for olhar meus arquivos, meu trabalho, a organização com o meu trabalho, eu sou super metódico, sabe? Então eu pirava. Pô, vamos lá, Sim. peraí, vamos. Faz isso não, cara. Vamos, não, vamos em frente, cara. Hum. Então era interessante, cara. Mas dessa a gente Tá, gravou a opção de só você, só vou acender a luz beleza. aqui. Me desculpe te interromper, esqueci de acender a luz. Peraí, um momento. Prontinho. Não, Sim, mas continue, por era favor. interessante, né? Porque nessa, cara, qualquer Ah, coisa que aparecia, equipamento novo no estúdio que tinha botão, ele pegava e dava pra mim. André, o que faz com isso? Era quase a brincadeira. Ele acumulava tralha e muito equipamento antigo e sim. raro. Cara. Então ele tinha uma coleção, sei lá, de umas 50 baterias eletrônicas. Eu não sei, era um negócio. E os sintetizadores analógicos, não sei o que. De vez em quando ele consertava um que estava quebrado lá e a gente aparecia lá e eu começava. Então, acabei que eu gravei muitos sintetizadores, né, cara? Tudo que era essas paradas, a guitarra, né? Até a gogô. Uhum. Tem umas coisas assim, cara, que no meio da gravação aparece uma gogô com notinhas. É que eu tava no final desses dias, assim, precisava de gravar o gogô, tinha ideia, não, não, deixa, faz aí, então, bem bom, sabe? Esse agogô ele entrou no Ele é Canções para depois do pô, ódio? bem agudinho que o Yuka tinha no estúdio. Bem agudinho mesmo. Tem uma Sim, notinha, mas sininho. ah, ele entrou em qual música? Ai, não tenho a mínima ideia, cara. Ali, cara, Não tem você ainda. ouviu a Beleza. gogozinha? Tá aqui na. Tá, tá. Eu sei, eu já ouvi ele. Eu Tá. achei engraçado. Ah, era essa música. Sacanagem. Eu sabia que tinha um gogô, e assim como tem sei lá, uns acordes de baixo, umas coisas estranhas, assim, tipo. Tem uma música que começa com brum, brum, uns grave, meio Portishead, assim, sei lá. É, eu acho que essa que você está falando seja a música Dali, Dali, né? pode ser. Dali. Dali é, Dali é um grave, ela entra com um grave bem estranho, assim, bem São uns potente acordes, mesmo. assim, tá ligado? É uns acordes Sim, sim. distorceu o negócio todo lá, tirou o maior som, distorceu o amp. São uns barulhos mesmo. Ah, e tinha muito dia. Começava a Bacana. mexer o botão, daí encontrava um som. Ih, aí, Bilka, isso dá um som de bulbo maneirão aí. É, é. Aí, toca aí o bumbo, eu vou mexer o filtro aqui. Tinha umas paradas de maluco, assim, que, tocar a quatro mãos ali. Muito Uhum. engraçado. Pô, que legal, cara. Esse disco você acompanhou do Não, começo ao não, fim, porque né? não teve nem começo nem fim, né? Nunca começou, assim, ele, na verdade, começou 12 anos antes de ser lançado. E eu peguei os últimos 6 anos, Uhum. entendeu? Resumindo. Teve a galera que deve ter pego os primeiros 6, eu perdi essa parte. Entendeu? Porque, na verdade, Sim, ele tava sim. com opção de ideia e o Yuka tava sempre meio perdido.
Então ele estava com a opção de ideia, mas ele não tinha encontrado o eixo. E daí, por causa dos papos comigo, ele falou, pô, será que chamar o Laudir, cara? Eu falei, pô. Falei, eu chamo o Laudir, cara, não vai mais não. Né? E, e daí, cara, realmente, ele disse que ali que ele encontrou o eixo do disco, né? O Laudir, a percussão ali, mesma coisa. E o Laudir tinha um jeito de tocar diferente, ele não era era candomblé Angola, né? E era bem brasileiro, não tinha slap na conga. Era tudo mão mesmo, era, né? Fazia eu não sei fazer, mas era um negócio assim. Só que ele um tapa sem slap, né? Ele pegava a pele da tumbadora, deixava o mais esticado possível, depois descia o tamanco, porque a mão dele tipo, aberta, era assim, era dessa largura aberta, só que era curtinha. Forte pra caramba, cara, ele descia a maceta, cara. E daí ele botava a pele, ele botava outra, daí daí tinha notinha, tinha tudo. Então, uma coisa do Oliveira que não é à toa que ele era o lendário percussionista, que ele era bom pra cacete naquilo. E era E ele, se eu não me engano, eu me lembro muito bem no Facebook de Marcelo, que Marcelo fez uma homenagem a ele, né? Ele falou ao meu mestre e tal. E foi logo depois, né, da gravação, mais ou menos isso, que o Laudir partiu? Cara, foi alguns meses antes do Marcelo. Uns 5 meses. Agora, foi fechado, porque eu passei a mensagem pro Marcelo, falei, pô, o Laudir morreu. Ele, pô, não. A resposta dele, pô, não. Ele parou, assim, chato demais. E, pô, eu tava lá no dia, na hora que o Laudir morreu, né? No show lá. E foi interessante porque era uma homenagem ao Paulo Moura, que o grupo suburbano lá estava fazendo lá na Olaria. E, cara, na hora que foi homenagear o Paulo Moura, eu falei do Paulo Moura, mas eu falei muito pouco do Paulo Moura, porque eu fui lá o cara me chamou para falar sobre o Paulo Moura, e eu falei sobre o Laudir. E eu fiz uma homenagem para ele, assim, eu falei mais dele do que do Paulo Moura, na real. E foi por acaso, sei lá, foi a maneira que eu fui lá no dia, fazia 6 meses que eu não via ele, fui lá no dia que ele morreu. Foi um negócio. Minha filha viu primeiro até. Assim. Foi um negócio mesmo. Sim, o Laudir foi muito importante nesse disco, né? Como você falou, né? Assim, ele tinha uma técnica, né? Como você falou, como é a técnica Angola? É o candomblé Angola, dos mestres velhos mesmo. Não era Angola. Boa. Não era, sabe? Não era cubano, sabe? Aquela técnica totalmente diferente. E ele tinha um negócio que ele fazia assim. Ele me explicou que ele fazia assim na pele. Só que na real ele fazia assim, mas ele descia o cacete, cara. Não era levinho, não. Eu nunca vi o Laudir. Tudo bem, talvez no fade out da música ele tocasse mais fraco, mas, cara. Na música Carga, né? Que tem aquela introdução, que até rola um sampler, que outro dia eu fui pesquisar, que esse sampler vem da orquestra brasileira, a Afro-Orquestra Brasileira, né? Que é uma senhorinha falando, uma linha vocálica, né? Yeah, 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 yeah. Não é isso? E ele fazendo a base. Né? Não sei se foi essa a Afro-Orquestra Brasileira, mas eles tinham um projeto que juntava, porque o Laudir é fundador do Cacique de Ramos, né? Da Imperatriz, Leopoldinense, essas coisas. Ela é guarda dos dois. E tem a galera, porque o Paulo Moura morou em Ramos, o Moacir Santos morou em Ramos, o Pichinguinha era de Ramos. Ali, eu não sei se é Ramos Olaria ali, mas enfim, é do lado, né? Um quarteirão, 2 quarteirão de distância. E o Jovi Joviniano, que toca com a Fernanda Abreu, também é outro que ela. Então eles têm um jeito de tocar ali, da percussão, tem uma característica ali da música de lá, entende?
uma personalidade mesmo, né? Uma característica Vida bem tocou própria, né? samba. Ele foi morar nos Estados Unidos, no México, não sei o quê, para a Copa do Mundo Sim. de 70, para ajudar o Pelé a voltar a ser amigo com o presidente do México, uns negócios desses, assim. Isso porque o Joe Cocker estava procurando ele para fazer turnê, que ele tinha gravado o disco. O Joe Cooker, aquele do Ele chegou no Woodstock. estúdio, ficou preocupado que tinha uns hippies assim usando drogas e eram os caras assim barra pesada. Era o Jimmy Page do Led Zeppelin, a Carol Kay, baixista da Motown, o Chris Stanton, que foi pianista do Eric Clapton, o outro, que era o Leon Russell, que é outro pianista lá, também monstro. Enfim, era uma turma da pesada. A primeira vez que ele foi chamado para entrar no estúdio, ele chegou, o cara, pô, vai gravar com o Joe Cocker? Isso no estúdio da A&M, segundo o que ele me falou. Daí ele, pô, quem? Não sei o que. Daí o cara, pô, você toca conga, né? Não sei o que. Daí dinheiro, pô, bora lá, né? Gravar, não, turbadora. E foi isso, cara. Ele foi lá e gravou o disco do Joe Cocker, e depois o Joe Cocker ficou procurando ele, porque nessa hora ele estava no México, porque ele era amigo do Pelé e, por acaso, amigo do presidente do México. Ah, pô, então qual é o disco do Joe Cocker que o Aldi gravou? Só para eu Help from My Friends, aquele é o Feeling Alright, é a primeira música. Hum, ele gravou uma música só ou gravou o disco inteiro, o Ele álbum gravou uma inteiro? música só, que foi o Feeling Alright, que é É, turbadora e um quebra-queixo. que aqui na Bahia é chamado de queixada, na verdade, É. também. Quebra-queixo. É isso. Pô, que interessante isso. Vou pesquisar, vou ouvir essa música. Eu acredito que o Joe Cocker, eu falava Joe Cocker, né? Eu aprendi com você agora, a pronúncia em inglês, que você, né, entende inglês e fala fluentemente. Acredito que ele ficou assim, alucinado no sentido de um brasileiro, Não, né? Brasileiro, né? Raiz e africana, tal. realmente, assim, provavelmente o Ailton Moreira foi o primeiro que foi para os Estados Unidos ali tocar com a galera de jazz, né? O Laudi, apesar de ter começado a tocar pelo grupo chamado Brasiliano depois pelo Sérgio Mendes, né? Ele, na real, foi tocar com o Chicago, que era a banda número 1 do mundo, fazia parada com Beach Boys, era vizinho dos caras em Malibu, era uma outra vibe que ele teve lá, né? Sabe? E ele Uhum, tocou com esses uhum. caras, né? Com Santana, com James Brown, ele chegou a fazer show com os caras, entendeu? Então, pô, tinha uns negócios interessantes, entendeu? Essa época dos Mendes com ele É, é muito boa, porque o Hermeto Pascoal tocava na banda, o Oscar sim. Castro Neves, o Ailton Moreira, sabe? Era Gotinha Então, isso era muito legal, mano. pô, show essa história, muito bom saber dessa história. Então, o Laudi entra no Canções para Depois do Ódio, né? Através de você, tipo assim, e o cara falou, esse é o cara, eu quero que O ele Laudi grave, era o cara, e o né? Laudi não tinha parada ruim com ele. Não tinha, cara. Ele era um cara tranquilo, era muito, muito, muito legal de lidar com ele, bem humorado, tranquilo. Ia lá e tocava pra cacete. E sempre surpreendia, porque, cara, tem muita gente que faz muita firula, sabe? O Laudi não tinha firula, não. O Laudi só batia onde tinha que bater ali, acabou, cara. E fazia Fazer, aquelas. Ele escolhia, ele vinha com as percussões, ele ouvia a música e falava, não, vou fazer isso aqui, não, faz isso aqui não, peraí, vou pegar isso. Ele mudava. Ele ia montando os universos sonoros, né, cara? Dependendo. sim. Praticamente ele fazia o feijão com arroz. Ele fazia, mas ele fazia de uma maneira muito específica. Tudo que ele fazia era candomblé mesmo. Tudo. Ele literalmente Hum, estava cantando lá na cabeça dele a canção, lá, e muitas vezes com a boca também, né? Menos do que muita gente. Pô, tem o Ari Dias, que eu adoro, outro percussionista feríssimo da Cor do Som, que ele dá também, ele canta até mais alto, né? Canta mesmo, porque para ele não tinha nem graça bater no tempo, para ele tinha que ser na intenção, na coisa uhum. certa, né, com aquilo. Eu sempre, Sim, sempre tive um sim. ponto de vista assim, mais matemático, por causa dessa coisa de tocar de arranjo, eu sempre enxerguei o Uhum. ritmo desenhadinho ali, entendeu? E com o Laudírio, não, tem Uhum.
tem um não linear ali, tem um espaço maior da Sim, percussão. sim. Nesse caso, na época das gravações, né? Porque todas as músicas, né? Laudi está como percussionista, né? Enfim, né? E salve Laudi, né? Que assim, né, onde ele esteja, né? Que bom a gente estar falando É, sobre ele, né? Dessa forma. ele é um É, querido, ele tá vivendo pra caralho, fale. né? Viveu bem pra caralho. Fez as coisas, Sim, meu amigo, na real, então, é uma sim, coisa essas coisas sempre. Entendeu? O que você sim. faz da vida? É, Só ver a quantidade de amigo que é, ele deixou, pô, falando, porra, cara, tá ligado? Que era um cara muito maneiro. sim, imagino. Imagino. Estou aprendendo agora com você. No, no caso, tipo assim, Marcelo falava, a Laudi fazia uma linha, né? Fazia uma linha tal de congas tal, e o Marcelo falava, não, Laudi, pô, vamos fazer assim o seguinte, ou era, Laudi, Olha, fique eu não sei livre. quantas vezes. Teve uma vez que fui eu que pilotei a produção ali dessa gravação. Porque eu já conheci o Laudir, a primeira gravação do Laudir, o Yuka não estava muito bem e eu desci para o estúdio. Os caras ajudaram a montar lá as coisas, os técnicos lá, e eu, cara, meio que produzi uma gravina do Laudir, saca? Do que eu achava que ia Saco. funcionar, conhecendo já ele, o que ele fazia, o que ele gostava, entendeu? E, e a Uhum, gente criou uma ideia que era, a maioria das vezes ele não trabalhou, tipo, acho que alguma música talvez tenha rolado de usar as três tumbadoras. Mas na real sempre uhum, fez como se fosse terreiro, ou seja, são três separadas. O Laudir fazendo lá uma lê, não sei o quê, não sei seus nomes lá que me escapa a cabeça agora. Né? Fazendo as três partes, depois botando um agogô pesado, sabe? Um agogô assim também que tem a ver com aquilo. Se isso foi usado em tudo, eu não sei se não foi limado, cortado, alterado, uhum, mas uhum, aquilo faz parte da percussão que estava gravada ali. Porque o que foi mudado uhum. ali depois, o que foi mexido, cara, não tem. Tem uma hora que tinha que parar de mexer, cara. A gente fala, pô, Yuka, para de mexer, por Uhum. favor, cara. Tá pronto, cara! Sabe? Eu acho que tem Uhum. uma época, tem uma galera que, assim, que eu sou da opinião que talvez se tivesse terminado 3 meses antes ia estar melhor. 6 meses antes. Entendeu? Tipo, se desse menos mexida, já tava num ponto que a parada tava linda, né? Mas ele não queria parar de um momento É, que. Até quando foi pra masterização, eu fui lá, aquele solo lá do Algo Mais Explícito, não sei se foi algo mais explícito, agora eu tô na dúvida. Mas tem um solo, uma música que tem um solo no final, e ele pediu pra gravar essa música umas 6 vezes, né? Mas daí na sétima vez eu gravei a Vera. Daí quando tava indo pra masterização, ele, pô, você não quer regravar aquele solo? Eu falei, não, viu? Se o solo não valeu, cara, eu te indico alguém pra fazer esse solo aí, cara. Mas não. Arruma um solo direito. Mas, pô, não é possível. É? é, Não falo eu mais. tô vendo aqui. Poderia se dizer que Marcelo era no sentido da música, perfeccionista ou não também, ou no Cara, sentido de que ele queria chegar naquele som que ele mas ele queria. chegava nisso através do caos absoluto. Era uma zona, entendeu? Essa que é a real. Era uma zona, mas era uma zona que eu ficava assistindo, tá ligado? Muitas vezes ele estava gravando e falei, olha, Luca. Daí ele começava a gravar o bumbo de bateria lá. Daí eu pegava meio que aproveitava, saía do estúdio, dava um tempinho lá fora, pra não dar aquela porrada no ouvido o tempo todo do bumbo ali, alto, porque ele botava alto pra caramba. Daí basicamente chegava e ia, como é que, pô, ficou legal, hein? Pô, legal. Daí eu já entrava, já voltava pra aquilo. Mas era caótico, cara. Não tem explicação, realmente. Foi, foi, É, a gente podia, na verdade, podia ter aproveitado o tempo que a gente gastou ali fazendo para fazer uns 6 discos. Se é que não tem 6 discos gravados, né? sim, Tem essa sim, também. é isso. Se os caras Boa, procurar lá nos boa, arquivos, tem uns seis boa. discos gravados.
Então, é isso. O Canções para Depois do Ódio, praticamente, então, seriam, assim, dando a continuação. Então, tem muito material, né, de Uca guardado, né, Tem pra inéditos, né? caramba, tem pra caramba. Eu não sei Pra se resolvendo caramba. isso agora não, mas tem. Ou se tem. Porque o Sim, Brasil jogava sim. fora, muita ideia. E a sobra de Hum, ideia dele daria uma música, entendeu? Assim, eu não sei te explicar. Tem sim. então, tinha umas coisas. Nesse disco, cara, foi isso. Eu lembrei de uma outra coisa, que ele tava assim. Porra, eu cheguei lá para começar a gravar, só que algumas tinham letra e outras não. Daí ele mostrou assim o instrumental, eu falei, pô, esse som tá maneiro, cara. Ele falou, só tem que arrumar a letra pra isso. Eu falei, pô, acabei de ler o teu Astronautas daqui, pô, tem uma porrada de disco ali, cara. Uma porrada de letra ali. Escolhe uma. Ele, qual, pô? Escolhe uma, cara. Qualquer uma, cara. Sabe? E é até engraçado, porque quando teve o lançamento do Astronautas daqui, uma das músicas com mais Sim. coisa, é o tal do algo mais explícito, né? Porque ali tem um bando de teclados e as guitarras, que também são umas três, quatro guitarras ao mesmo tempo, que o Yuka largou de solo no final, entendeu? E mais uma opção de coisa ali, né, cara? Porque cara, ele apareceu no final da gravação, apareceu, ele queria que eu gravasse o Solina, que é um teclado da Arp antigo, da década de 60, tem som de cordas. E metade do Uhum. disco. E eu Uhum. acabei gravando o piano elétrico também, metade do disco, também no final. Então, como até que eu lembro que Uhum. foi engraçado, que ele, agora nesse momento, ele queria, eu gravei, eu tinha uns teclados que o Donatinho gravou, filho do João Donato, e tava um caralho, só que ele queria que Uhum. eu gravasse um piano elétrico. E eu arrumei um som lá, cara, e tirei um pouco a onda que tava rolando e criei uma outra coisa. Só que eu falei pra ele, assim, tava fácil de repetir, eu falei, pô, faz um favor pra mim, não grava em loop, não. Deixa eu botar esse piano. Acho que foi o único instrumento que foi gravado do começo até o fim, tirando bateria. Entendeu? E muitas vezes Sim. as baterias, sim, foram gravadas de começo até o fim, sem emenda, sem nada, entendeu? Uhum. Todos os outros Uhum. instrumentos, não. É, E esse aí eu deixei por inteiro. Então eu gosto muito do som daquilo, que ele vai mudando um pouco, ele não fica repetindo que nem os trechos, que nem nas outras, entendeu? sim, sim. Nesse caso, então, essa música, no caso, algo mais explícito, né? Hoje eu estava ouvindo realmente, eu conheço esse disco, né, de trás para frente, enfim, e cada vez mais que eu vou ouvindo, eu vou descobrindo E outros elementos, né? E ali vou tem uma chegar. coisa interessante, que foi nessa Fala. dele me dar equipamentos com botões, né? Ele tinha um Hum, teclado que era um Moog Rogue, que é um teclado antigo pra caramba ali, bacana, de uma monofone, com uma nota só ali, analógico. Pá. Daí, ali tem aquela. Tem meio que um verme que rola, que hum, é esse negócio aí. Daí depois ele me sim. deu um SH-101, que é um teclado da Roland, também monofônico, mas ele já tem um arpegiador. Só que não tinha como sintetizar no computador, no tempo, no que fosse. Então, cara, eu peguei esse negócio e eu comecei a gravar e eu encontrava as posições que o botão parecia que estava no tempo, ou então você estava um pouco na frente, eu puxava para trás para atrasar. Então, se você vê Hum, aqueles barulhos que tem em volta, eles não são divididos na matemática, não. Eles aceleram e atrasam e caem no tempo e viram e ficam rápido, ficam lento. E aquilo foi, cara, aquilo foi outro take, foi um take inteiro também. E foi uma cagada, eu não sei te explicar até agora, eu não sei o que eu toquei ali, que eu tava cansado. E, cara, eu entrei, hum, aquilo foi saindo e os barulhos foram rodando. E é um negócio meio. Parecia rock progressivo, assim, né, cara? E o Yuka odiava sim. progressivo, então era super engraçado. Eu falei, botei o progressivo ali. Ele odiava rock Eu progressivo. particularmente gosto de. Tudo que é bom eu gosto. E, pô, tem progressivo bom pra caralho. O Sim, King Crimson, sim, pô. sim, sim. Ô, André, quem apareceu aí é o Riva, quero dar Horrível, um horrível salve para ele, né? equipe O Riva equipe de combate ali.
Equipe era É Pico o Base, o Riva, tá, eu ali, cara, ó, vou te dizer, era a zaga ali, acho que a maioria do disco ali tem a zaga ali, que a gente tava em todas as músicas. Tem umas que não é o Riva, tem umas que, porra, tem umas que não, enfim. Eu acho que meti guitarra em tudo, mas o Riva gravou com a opção lá. Acho que o melhor som de bateria que a gente tirou foi com o Riva lá. legal. Seja bem-vindo, Riva. Legal, cara. Espero um dia a gente se comunicar para você também participar É. dessa live. Além do Ted Santana também, né? Que participou do disco O e fez Yuka parte. ficava falando, anos ele estava falando que queria chamar o Teddy, daí ele conseguiu chamar o Teddy veio. Ficou anos Uhum. também, cara, falando que ele queria chamar o Teddy, sabe qual é? Ele me mostrava os vídeos do Teddy com aquele Batista, que eu esqueci o nome. Sim, Bom pra caramba. sim, sim. Bom, bom. Eu sei qual é esse vídeo. Na verdade, essa história do Ted é o seguinte: ele viu esse vídeo, né? O Ted é daqui, conterrâneo aqui meu, né? Daqui da Bahia de Salvador, né? E eu me lembro muito bem como hoje, né? No Facebook de Marcelo. Ele postou esse vídeo, né? Onde o baixista está costurando tudo e Ted também costurando tudo, enfim. E Marcelo pergunta mais ou menos assim: pelo amor de Deus, quem é esse baterista? Eu quero ele para mim, né? Por favor, me envie o contato dele. E aí foi imediato assim, André, nos comentários. Prrr, né? Como Todo mundo era enviando. muito difícil trabalhar com o Yuka por causa dessa zona toda da dificuldade de saúde, de tudo, cara, era realmente que tinha uma Hum. galera lá que a gente era muito amigo do Yuka, né, cara? Então eu ficava lá, a gente participava da coisa no maior. Divertia pra caralho também. Porque a hora que a gente não tava gravando, a gente tava rindo pra cacete, falando muita besteira. Sim, sim. Que isso fazia parte, Marcelo, né? Esse lado dele, né? O bom humor de Marcelo, ele nunca perdeu, né? Ele já era um stand-up. Eu tava vendo, né, a primeira entrevista com o Jô Soares, ele falando sobre a história da muqueca baiana. É muito engraçado. Você já assistiu Eu esse acho que eu vídeo? lembro dessa entrevista, mas eu não lembro da parte da Muqueca Baiana. Enfim, Marcelo tinha esse lado, né? Esse bom senso, assim, esse bom humor dele, né? Piadista. Ele já era um stand-up em pessoa antes de existir o stand-up modismo no Brasil, Rapaz, né? Era o como lado a parada dele. da saúde dele era muito complicada, e ele estava sempre à beira da morte mesmo, sabe? Por uma questão mesmo física do corpo dele. Até isso a gente fazia piada, cara. Sim, Ele fazia, e era engraçado, porque ele falava isso naturalmente, porque para ele era. E eu vou te falar, cara, por exemplo, quando eu trabalhei com o Paulo Moura, eu sabia que ele estava tratando um câncer, mas eu não sabia que ele estava piorando. Eu não percebi. Então, quando ele morreu, no final me assustou muito, entendeu? Porque eu não tinha nem conversado com ele, eu não tinha entendido o tamanho da seriedade daquilo. E com o Yuka não, com o Yuka era. Acho que desde o começo ele já era bem claro, né? Porque eu vi também o Marquinho, que é o enfermeiro querido, do, pô, que teve com o Yuka em todas, o queridão meu. E ele. Mas teve uma vez que o Yuka quase morreu no estúdio na frente da gente, né? Quase parou o coração. Ele foi lá, atendeu, chamou o cardiologista, para tudo, sabe? Ou seja, a gente falava seriamente sobre isso e era uma maneira também dele dar uma risada daquilo, porque pô, a tragédia era, era de verdade, né? Então, acho que era isso. sim, sim. Dá uma respirada aqui agora. Pô, legal, o Luiz Fernando Berg apareceu aí, um cara importantíssimo, né? O criador do nosso grupo Família Uca. Nós temos um grupo de WhatsApp, não, eu já te falei desse Não, não, grupo, né? E é bem legal. acho Não, que nunca não. te falei? Mas pode falar. Ah, não, é um grupo do WhatsApp que ele criou, né? E aí ele foi juntando, na verdade ele criou e aí me colocou, e aí foi colocando mais um, aí foi colocando um outro, colocou uma outra pessoa, enfim.
E aí hoje o grupo se movimenta muito bem, e aí quem faz parte né, é uma galera massa, aí tem família também, né? Tem o primo Fábio Sol também que participa, tem o Tico, né? O Tico que você tanto Tipo, eu conviveu toquei também, com né? ele no Grave, rapaz. O Grave, que é uma Sim. banda muito maneira aqui do Rio. E fiquei com o Tico no Uhum, Grave. Foi daí que eu conheci o Tico. uhum, Pô, isso também, cara, mesma época. Porque, na verdade, cara, teve essa época. E era uma época que o Chico Science estava aparecendo, o Rapa, o Tony tinha acabado de entrar no Cidade Negra, alguma coisa desse tipo. uhum, E, cara, a gente jogava basquete na CIEP ali na Gávea, aqui no Rio de Janeiro. Tinha uma uhum. CIEP e a gente jogava basquete dos músicos. Então tinha o basquete dos músicos. Aí um dia, de vez em quando, tava o Dengue do Chico Science, tava, cara, sempre uma galera, entendeu? E, Sim. e o Tony, não sei quem. E, cara, o Yuka jogava basquete com a gente, entendeu? Todo desengonçado, grandão, que ele tinha 1,98 m, né, cara? Jogava basquete. E, porra, daí a gente, sei lá, ia ver o show de alguém no lugar do lado. Ou o pessoal ia pro Baixo Gávea tomar cerveja, sei lá, qualquer porra. Hã? Sim, Mas, sim. mas era muito, pô, foi daí que eu também, nessa época o Yuka também direto. Então, quando aconteceu essa história daquela história do acidente todo do Yuka, né, da situação toda que mudou a saúde dele, né, ou Uhum. vírus mesmo, cara, eu lembro que, pô, foi um choque, né, cara, porque era muito querido ele. Mas ele já, pô, a gente conheceu bem antes. Ele gravou bateria numa música minha, quando- antiga, assim. Cara, 90 e alguma coisa. Já tava no rap, Cê- já tava no cê- rap nessa. hã, hã. Você tem esse Ah, material? tem, Ele, essa tem, tem? tem. Ah, eu fiquei muito curioso para Sabe querer que é uma ouvir, música viu? Fiquei curioso. que eu tinha feito com 16 anos, que depois eu fiz um arranjo reggae dela. Eu precisava de uma bateria. Uhum. E essa música o Cidade Negra quase gravou, na real, mas daí apareceu uma música de uma banda muito conhecida aí, muito parecida, que pareceu ter sido chupada ali da música por alguma razão, mas enfim. E daí a gente saiu. É, Daí essa música ficou parada no lugar sim, numa gaveta. sim, sim. Mas você tem ela arquivada, né? Com o registro de Uca na batera dessa música sua, Mas já né? gravei também, gravei ela também sem o Yuka depois também. Que é o Sim, som sim, original da sim. bateria. Eu tenho mixada ela, mas eu não tenho o original dela, o master, saca? Hum, hum, Feito entendi. da André, DAT, não sei o que, os aparelhos, as fitas já dançaram, sabe? Eu não tenho aparelhos é, de fitas é nessa altura do verdade. campeonato. Não, mas tem como, hoje em dia já dá Não, para resgatar, né? Pegar a na fita verdade eu tenho, cassete. mas eu não sei onde é que tá, e é uma coisa de outro. Enfim, eu tenho o áudio, mas eu não tenho a programação da bateria. Justamente a parte que o Luca gravou Entendi. foi gravada em MIDI no computador e esse arquivo se perdeu. Ah, entendi, entendi. André, o processo, você tá me falando que você chegou quando você foi participar da produção das gravações, né, do Canções para Depois do Ódio, já tinha se passado 6 anos, beleza. A minha dúvida é assim, que eu fico curioso, né? Um exemplo, pronto, Canções para Depois do Ódio é muito maior do que as 14 músicas que existem neste álbum, né? Então, assim, vamos lá. Como é que ele conduzia o Bucaça, né? A Bárbara Fé, né? A A Cibele, a Cel, já tinha né? gravado, a Cibele já tinha gravado, a Celso Hum, no estúdio dela. O seu Jorge gravou lá, mas parece que teve uma gravação que deu ruim, que ele gravou duas músicas, mas uma deu um problema lá, ele foi embora do estúdio, não gravou mais. E teve por causa de um problema de som lá, que o cara deu um feedback lá, deu uma pitada no ouvido dele, ele ficou puto. Alguma merda lá que eu não fiquei. Eu não tava lá nesse dia, me contaram essa. Né? Eu hum, acho que hum. sim, com as razões dele, né? Sei lá. Eu não tava lá, não posso dizer, dar opinião nenhuma sobre isso. Sim, sim. Agora, uma galera, né? A maioria das vozes foi gravada. A parte que foi gravada lá no estúdio do Yuka foi a Bárbara e o Bucaça. Sim.
sim, que se tornaram realmente a linha de frente da banda Entidade ao do ao vivo. vivo. Porque a Bárbara entrou também no final do processo. Bem no final. Uhum, Entendeu? O Bucassa já sim, estava tô a parte entendendo. desde antes, entendeu? E as vozes fantásticas. E a Bárbara entrou depois. E eu lembro que eu estava num festival de Brasília, que eu fui parte do júri lá da Mostra Brasília, do cinema, né? E eu não pude participar Uhum, dos ensaios, e daí acabou. E também tinha uma dúvida que era o seguinte, cara, por uma questão de produção mesmo, cara, das duas, uma. O Yuka tava numa dúvida que ele estava pensando em, pô, que ele queria me levar para tocar os negócios eletrônicos e as coisas todas, e não levar bateria originalmente. Daí eu falei, Yuka, porra, não dá para tocar em uhum, bateria. Então eu fui quase que uhum. me limei da banda, e depois o Muralha que disparava as paradas que eu gravei no DJ, né? Então as guitarras. Sim, sim. Isso é muito, isso está nítido. Tem no YouTube, né? No Teatro Sesc, né? Em São Paulo, né? Esse show, né? É um show que a nitidez está ótima, a audição também, a Mas eu lembro, qualidade. sabe, que eu E assisti o show, eu participei daquilo do Circo Voador, deu uma canja. E agora eu assisti o show, assim, da plateia vendo meus instrumentos, eu tocando, só que ouvindo, tá ligado? Bem engraçado. ouvindo, né? Ouvindo, que massa isso. É. Então, a continuação da minha pergunta era, nesse acompanhamento que você teve, tipo assim, vamos lá, confusão ou memórias artesanais, no caso, né? Deixe-me ver com as É, mãos os tocos de barbas do meu pai. Ou seja, Marcelo Bucaça, ó, era mais ou menos ele assim que ele, ficava, ele ficava que gravando as guiava. ideias no iPhone lá. E daí Hum, depois ele, não, peraí aqui, ó. Tem isso aqui, ó. entendi. Então, era mais ou menos Aqui, ó, nessa linha mesmo. Ele que ó. criava o Tanto arranjo que vocal. tinha vezes, cara, que foi engraçado. Saiu uma crítica que eu não concordei, não. Teve Hum, uma crítica que falou assim, alguma coisa que o Yuka não cantava muito, por que que ele insistia em cantar? Eu falei, porra, ele era um cara que tinha o diafragma prejudicado por causa dos tiros. Ele falou, pô, eu tô pensando em não cantar nada. Eu falei, cara, não tem que ter a tua voz de vez em quando. Eu fui o contrário, eu fui a pessoa que convenceu ele a falar, não, tem que ter a tua voz em alguns lugares. Porque a tua voz é estranha pra cacete mesmo, tá esquisitona, mas, pô, bicho, é legal porque é a tua voz. é, Né? Tipo, quando você sim, o sim. Bocassa tem uma voz linda, limpa, né? O Yuka falando, ele tinha dificuldade, ele tinha que ficar apertando a barriga para poder falar, tá entendendo? Uhum, uhum. Eu convivi ele aqui, pessoalmente, 3 dias com ele, né? E eu vi isso, né? Na minha pele, né? Assim, vi na minha pele no sentido, vi na minha frente tudo isso. Mas assim, esse disco uma música que eu adoro muito, Confusão, né? Confusão. Você sabe alguma história sobre ela, da Confusão? Né? Ele criou Como principalmente. ele fez no final do disco. Essa música não fazia parte do set list não da gente não, do que ele tava fazendo. De repente eu gravei os troços lá, alguma coisa de guitarra, alguns teclados, porque parecia realmente era isso, ele cismou de gravar Sim. o Art Solina e o Rhodes em uma opção de coisa. E Uhum. cara, sempre tinha uma guitarrinha, sempre tinha um. E ele sempre apareceu com uma guitarra estranha, né? Porque ele comprava no eBay, sei lá. Então tinha a guitarra que eu gostava. Aquela foto que eu te mandei era uma guitarra, uma Stratocaster linda da Fender, que era do Robin Trower, que é um super guitarrista, que ele comprou do Robin Trower, uma guitarraça. Mas ele comprou uma outra, trocou os captadores, que era uma guitarra verde de plástico, que o braço parecia um remo, tá ligado? Era quadrado. E, Hum, cara,
foi aí que eu gravei o Movimento da Massa, né? Aquele som do Movimento da Massa. É a guitarrinha horrível, horrível, cara, mas com uns captadorzinhos maneiro que ele mexeu e ela tinha aquele som. Realmente, quando eu liguei no preamp, pô, porque essa foi gravada em linha, você não tinha nem amplificador, porque é aquele som de Nile Rodgers, né? Aquele som funk, né? Aquela coisa mais pro Uhum, uhum, funk americano, uhum. né? Os disco da vida. É, esse arranjo é marcante, né? Ela, Hoje eu ouvi essa música sem esse riffzinho, tanto que quando, é, sem ela, tanto que eu, como é que é? Isso, né? exatamente, Né? que Não, e tinha uns legal, negócios muito que, porra, bom. teve uma época que ele cismou com um guitarrista que é lá do deserto do Saara, lá, que é o Bombino, que é muito. Hum, E daí, como eu toquei com muitos músicos africanos, e eu sempre gostei dessas coisas meio, meio. Que tem uma coisa parecida com blues, né? Não sei. Sabe? hum. Saca os negócios, né? Saca essas coisas, essas notas que vão soando, né? Então, tinha umas horas, Sim, sim, tinha sim. umas horas que ele queria um negócio bem africano. Então, tem muitas guitarras. Tem muita guitarra que ele falava aí. Eu primeiro bota pra escutar o Bombino. Daí eu ficava escutando lá, daí beleza. Daí eu entrava no. É engraçado que essa coisa do Mali tem muito a ver com Pernambuco e Bahia também, né, cara? Hum, Então, hum. tinha a música do. Como é que é? A Tempestade tem aquela. Pô, Saca essa onda? Isso é lógico, música senegalês, música baiana lógico. pra caramba, é Senegal, né? Hum, Saca lá? sim, sim. Saca lá? Poxa, cara, foi arranjo seu, criação Cara, sua. não, a gente isso aí foi um solinho. Eu repeti uma opção, eu fiz várias variações. Isso aqui dá pra eu fazer, né? Sabe, agora, dá pra eu ficar cantando com isso, mas a questão era o quê? Então foi assim. Caramba! E essa guitarra, a sonoridade dessa guitarra, foi essa que foi usada na gravação? Não, Porque o não, não. som tá É idêntico. mais porque é o mesmo guitarrista tocando mesmo. Eu Sim, usei uma sim. semiacústica do Herbert, lá, aquela guitarra semiacústica que o Herbert deu pro Yuki Ah, nessa. Certamente, eu aquela, queria aquela caixinha, sabe? Aquele coisa mais grave, né? Saca? Pra ter um pouco mais de. uhum, uhum. Sim, sim, sim. E o bom que o Bucaça, ele Não, ele não, pegou ele todos esses fazia umas arranjos. outras coisas, umas outras guitarras africanas. Então, Sim. tô tentando lembrar qual música, se é o.
tentando lembrar qual música agora, mas tem uma que ele fazia. Ele tinha uma guitarra africana maravilhosa dele lá, muito legal. O jeito dele de tocar, que é diferentaço do meu. O jeito dele de tocar, porque ele usa o dedo, né? E ele faz uns acordes mesmo, mas ele fazia. Ele tinha um negócio lá diferente. Sim. E eu fiquei. Uma pegada Aí eu jogava esse Mali. Essa. Oh, como é que é? Sacanagem. Tem uns negócios, se você ouve umas guitarrinhas mais agudas, eu não sei as frases que eram, mas tem uma. Sim. Basicamente, enquanto ele estava fazendo aqui uns acordes, umas coisas bem legais aqui, muitas vezes eu estava. Tem uns barulhinhos que a gente percebe. Tem coisas muito estranhas. Tem uma cítara elétrica, né, numa das músicas. Faz só o acorde, né? Faz só um. Ela só manda um acorde de tempo. Só que ela faz o som de cítara indiana. Era uma guitarra com cordas mesmo. Passando. Sim, sim, sim. Não, mas é isso. Um exemplo, algo mais explícito, né? Aquele final, né? Que é um solo torcido que você criou, enfim. Porra, você pode lançar aí pra gente, por favor? Um som distorcido aqui. Tá bom. Fique à vontade. Caraca. Aqui é um Panamá, isso não tá carregando os presets. Não gostou. Como você quiser, cara. Fique à vontade. Subiu aos efeitos, assim, agora. Peraí. Ele não carrega. Enquanto isso, eu vou falar. Enquanto isso, falar ao público, né, que algo mais explícito é a última música do disco, né, do Canções para Depois do Ódio, né? Essa música é cantada por Bucaça, né? E essa letra é uma letra que, de uma certa forma, ela é como se fosse uma bisneta do Todo Camburão, tem um pouco de Navio Negreiro, né? A letra dela, né, Ele tem um André? discurso aqui é do assalto ao Banco Central, como é assalto ao trem pagador. Não tô lembrando, era o filme que o Genaro Faria fez, década de 70, sei lá. Sim. Mas e é um discurso pesadíssimo, que a boa parte do discurso tá ali, e na hora que a palavra, a parada mais agressiva de toda é a hora que entra o solo de guitarra, né? Então, na verdade, era tudo que tá muito pesado, né? Não, tá ótimo aí. Relaxa. Mas, por exemplo, isso aqui ficou horrível esse filme, pô. Nada, manda brasa. Aqui, ó, o negócio. É porque, na verdade, eu tô. Tem uns negócios. São várias guitarras que vão somando. Eu não sei, mas eu tava a maior parte do tempo. Esses harmônicos, né? Sabe? Tem uma... Sim. Pô, legal. Obrigado, cara. Obrigado. Assim, basicamente segura aqui. É a hora que eu seguro esse negócio. Né? Ele acabou juntando 4 solos diferentes. Eu guardei 4 e falei, olha aí. Daí ele botou os 4 juntos e falou, tá aí o solo. Por isso que é do caramba ali. Então, muita informação, mas ele se encontrou nessa muita informação, né? 4 solos. Quando eu tô ouvindo
da base, naturalmente eu entrava em certa. Sabe? Tinha alguma variação que eu ia adicionando, e quando os quatro tocaram, é a mesma cabeça, né? E eu tava pensando, dividir o solo meio que nos pedaços lá, como é que eu achava que tinha que ser, porque ele não queria um solo tradicional. Ele não queria que eu ficasse. Ele queria só um. Ele queria mesmo uma camada. Entendeu? E daí, claro, Entendi. claro que eu fui pro meu Jimi Hendrix, que é a minha bíblia, né, musical, né, cara? Então daí eu vou pro... Sacanagem. Porra, porra. Se quiser, se tiver vontade de tocar alguma de Jimmy É aí, legal pra fica à caralho, vontade. mas fazer tocar e cantar não é muito bom de fazer, né? O que é legal de fazer no pianinho, quer ver? Pensei, Vá, pô, quer ver? quero. Isso aqui é divertido, mas ó, isso aqui, ó, tem uma coisa do Jimi Hendrix que eu gosto muito, que são você pega o cara, aquele Way to Tomorrow, até o Caetano e o Gil gravaram naquele Tropicália, né? É. Eu acho que o Hendrix ele tem tantas coisas super pesadas quanto coisas lindas, né? Coisas assim delicadas, né? Que são. Então eu acho bacana porque tem melodia sempre. Sabe? Sabe que tem sempre uma. Ele sempre usava uns negócios que eu acho muito gostoso de tocar saca na guitarra, é agradável. E você Uhum, pode tocar alto com um uhum. certo prazer, vamos dizer assim. Só que não é todo lugar que dá pra fazer. Sim, sim. Ô, André, voltando ao álbum, né, Canções Tá? Depois do Ódio, eu estava reparando, cara, eu estava olhando a ficha técnica, relembrando, relendo, né, e principalmente por esse bate-papo nosso, e você está em todas as fichas técnicas, né? Guitarras, 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 e percebi que. Teve um que eu não Oi? toquei teclado, eu acho, que o Yuka que corrigiu. Porque eu falei, olha, não sei. Você tem. É porque eu falei, não sei, acho que eu tô em todas as músicas mesmo, porque no final da história eu toquei todas, em alguma coisa. Mas Você tocou todas. na época Agora eu ajudei a quem. mixar também, porque muitas vezes tinha os técnicos de som que apareciam. Galera que aparecia para fazer uma gravação e depois ia embora, sei lá. E daí os caras faziam algumas cagadas, assim, desculpa o termo, mas daí eu ia lá pra corrigir, consertar o som da bateria que tava fudido. E eu, porra, André, vê o que fizeram aí com a bateria, que tá uma merda agora. E daí eu ia lá e Uhum, tirava um bando de Super L1, uhum, que eu bastante, que é um uhum, parada, tem um truque que é um limiter que evita que passe o volume, sabe? Só que muitas vezes a pessoa tem preguiça de sim, fazer o trabalho direito, de apertar uhum, os volumes e fazer o trabalho que tem que fazer, e o cara mete um chapeator ali, você entende? E aquele som ficava uma entendo. merda, né? Pelo menos pro hábito que eu estava acostumado. Então, a primeira Sim. coisa, arrancava esses negócios todos, dava uma limpada, remetia. O som da bateria, Uhum, por exemplo, bateria, geralmente muito bateria. uhum. Olha só, você viu uma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Eu, eu listei aqui todas as músicas, né? A grande maioria. E aqui, tá vendo Aham, aí? Tá enxergando? mais ou menos, eu não tô chegando a nada, deixa eu botar o aqui. E tá Não, pequenininho, não, beleza. Não, não precisa, só para você ver que eu caramba. listei aqui, ó. Muito bem. E, e é o seguinte, então eu percebi que aqui, né, nesse disco, né, o Canções para Depois do Aham, Ódio, né? Então vamos lá, né? Você teclado. Agora nesse momento, né, você toca ó, teclado, tá lá na equipe, né, na ó, minha técnica. ali, se não me É, engano,
Hum, é o piano elétrico e talvez o Apsolina, som de cordas. Porque eu acho que hum, hum. Até, até você hum, deve ter um solino. Tem guitarra, tem tudo. não, eu tô falando da parte de teclado. Guitarra você tá em todas, né? Tá em todas as músicas. Mas teclado, né? Aí vem, agora nesse momento, até você, teclado É, até também, né? André sax. Dali, teclado também. Um minuto antes do fim, teclado também, né? Memórias artesanais, teclado também se teclado, essa, gravou. acho que é mais que tem E as guitarras meio africanas que eu fiz junto com o Bucasso. Que ele gravou primeiro, depois as postas. hum, Não, também sabe sim, uma que é assim, aquela. hum. Ah, caraca, aquela que ele vai até a varanda na letra. Ah, por pouco, por Pouco. pouco. Por pouco tem um tarum, 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 tem uns e, e, Hum, e é uma dessas que tem uns jogos de rítmicos assim. sim, sim. Por pouco que foi a música que foi gravada para o É. céu, né? É, e a Tempestade também, né? A Tempestade tem aquela parte da pausa, né? E aí tem a pausa, aí vem como se fosse uma sonoridade de não um prato chinês, aí entra um órgãozinho, né? Né? Você poderia fazer essa brincadeirinha Tem aí pra muito, gente? gravei muito Fafisa, que era um órgão lá que ele tinha lá. Fafisa eu gravei no Movimento da Massa, gravei no. Mas eu não lembro, para dizer a verdade. Cara, porque realmente, como eu te falei, foi tudo picotado durante anos ali. Sim, Então, teve coisa que gravou e sumiu, sim, teve coisa que o cara reapareceu depois, ele botou de volta na música, entendeu? sim, Foi tipo um sim, outro. sim. Tem, Esse aqui tá ó, melhor. imagino, imagino. Mas assim, agora eu estou vendo aqui apareceu aqui o seguidor Aham. Felipe, né? Felipe Araújo, ele está falando, ele tá citando sobre a música O Mito, né? O Mito, né? No caso, a música O